Glória a Deus! Estamos mais uma vez aqui para poder exaltar o nome do Senhor e dizer que só Ele é Deus. Mais uma quarta-feira que o Senhor nos permite que estejamos aqui para poder dizer só o Senhor é Deus. E eu quero nesta noite entregar a tua vida, a minha vida e esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque ela fará mudanças na tua vida. Ela fará na tua vida um trilhar diferente a partir de hoje. Nós temos que crer que o Senhor é sobre nós, sobre toda e qualquer coisa que possa nos afligir. Tudo aquilo que vem para nos tirar dessa paz que exalta o nosso coração. Então eu quero que você, neste momento, se desligue das coisas que você até esse momento ficou ligada. Tudo aquilo que te afligiu. Talvez um problema, uma preocupação, uma notícia. Nós entregamos agora no altar do Senhor, porque Ele é soberano sobre a nossa vida. Creia, creia. Você está vivo, você tem motivo para estar agradecida a Deus por esta noite, por esse momento e pela oportunidade de nós estarmos vivos. Fecha teus olhos. Aleluia. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai, esta live, Senhor, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, que venha falar, Senhor, ao coração, Pai, de cada pessoa, Pai, que o Senhor venha trazer do teu espírito, que o Senhor mude, Pai, a atmosfera da casa daqueles que estiverem comigo nesta noite, e aonde este vídeo chegar. Que o Senhor faça proeza, que o Senhor faça mudanças. É tempo de mudanças, é tempo de nos achegarmos a Ti. Por isso eu entrego, Pai, dou um passo atrás, para que o Teu nome venha, Senhor, à frente. E que o Senhor fale, Senhor, através desta aqui, Tua serva, tudo aquilo que o Senhor designou para esta noite. É no nome santo de Jesus que eu peço, é no nome santo de Jesus que eu agradeço. Amém? Eu gostaria, se você puder abrir comigo, em 2 Reis, Velho Testamento, a partir do versículo 9. Nós vamos ver uma história hoje maravilhosa, que serve para os dias nossos. Esses dias aqui, esse dia que eu estou vivendo, serve para mim. Vai fazer mudança na minha vida, já está fazendo mudança na minha vida. Vai fazer mudança na tua também. A palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. E eu quero contar essa história. E essa história eu quero que você leve para você, para aquilo que você está passando. Porque o que aconteceu lá atrás continua vivo nos dias de hoje. Deus não mudou. Esses reis, esses profetas morreram, mas Deus continua vivo para dizer, eu continuo sendo o Senhor da tua vida. Eu designei a tua vitória e ninguém vai tirar você da minha mão. Está escrito assim, ó. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel, ai Senhor, chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe? Eu vou traduzir, eu vou esmiuçar essa história para você. Aqui nós sabemos que Jorão era filho de Jezabel com Acabe. E quando seu pai estava morto, ele cobrava impostos altíssimos de toda a região aonde ele era rei. E ele era rei de Israel. E ele estava cobrando dos moabitas, do rei dos moabitas, o imposto. Porque naquele tempo, os moabitas não quiseram cumprir com a palavra que foi dita, que eles iriam pagar os impostos. E Jorão ficou nervoso, irritado, chegou até Josafá e chegou até o rei
de Edom, e falou: vocês vão comigo, porque nós vamos exterminar os moabitas. E os reis concordaram em ir. E durante toda essa trajetória, esses três reinos unidos, eles marcharam durante 7 dias. E durante esses 7 dias, com muitos cavalos, porque eles saíram para uma guerra. Foi o que eu li aqui: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, cada um com seu exército. E eu quero que você preste atenção nessa história agora. Cada um levou cavalos, levou os guerreiros, e durante 7 dias eles marcharam sobre o deserto. E chegaram a um determinado local. Um dos seus servos disse: a água acabou. E quando os reis olharam um para o outro, eles disseram: disse o rei de Israel: ó Senhor, o Senhor permitiu que nós 3 viéssemos aqui para morrermos nas mãos dos moabitas? Primeiro ponto desta palavra. Verdadeiramente, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós estamos pedindo para Deus que Ele nos oriente. Dentro da fúria de Jorão, que não foi um rei bom, ele envolveu outras pessoas para que fosse na fúria dele, na cobrança de um imposto, uma briga que era de Israel, ele colocou Edom e Judá junto nessa guerra. E eu quero dizer para você, quantas vezes nós, na nossa euforia de fazermos algumas coisas, nós chamamos pessoas indevidas para que possamos fazer algo que não é da vontade do Senhor. E quando o rei de Israel, que era o mais temente ali no caso, perguntou: o que nós faremos? Imagina a tragédia, imagina a vergonha. 3 reinos sem água para beber. Aí eu entro com a nossa vida. Eu entro com a minha vida, você entra com a sua vida. Tudo aquilo que nós fizermos, temos que colocar Deus à frente. Tudo aquilo que nós sonhamos em realizar, Deus tem que estar à frente. Aqui Jorão não orou, Josafá não perguntou para Deus, e nem o rei de Edom perguntou se teria alguma orientação para que tudo isso trouxesse a vitória para aqueles homens. E na conclusão, o que eles esperavam? Eles esperavam que os moabitas descobrissem que eles estavam com sede, sem água. Uma pessoa sem água, a durabilidade dela é de horas no deserto. Você pode até ficar com fome, mas quando você está com sede, o teu organismo, ele todo se degenera, ele fica desidratado. E os rivais dele estavam na espreita, esperando. Você pode ler o capítulo 4, você verá isso. Embora Deus tem planos diferentes para aquele que crê nele. E muitos estão se esquecendo, nos dias atuais, as pessoas estão se esquecendo do que Deus tem a capacidade de fazer. Nós achamos que na nossa força nós vamos chegar em algum lugar. E aqui, perguntou, porém, no versículo 11, perguntou aqui o rei Josafá: há algum profeta do Senhor para que podemos consultar por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: tem sim, aqui tem um tal de Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Quantas e quantas vezes nós fazemos as nossas negociações, nós fazemos as nossas alianças, nós fazemos muitas vezes projetos, sonhos, e Deus não está no negócio. Quantas vezes nós precisamos, buscar profetas? Quantas pessoas vão atrás de profecias para poder querer saber como vai ser o seu destino, de que maneira vai ser o seu progresso, como que você vai continuar?
E o Senhor está dizendo nesta noite, como eu vou responder agora, eu quero falar com os meus, eu quero estar em intimidade com os meus, eu tenho poder para tocar os meus, eu tenho condições de falar com cada um, desde que me busque. Em Jeremias 29 está escrito, 30, me invoca e eu te responderei e te mostrarei coisas ocultas que não sabes, profundas e ocultas. Deus quer trazer para nós a realidade da vida dele, a realidade da nossa vida, na condição de estarmos ligados a ele. Mas Josafá ficou tão desesperado, porque ele sabia que ele tinha comprometido o reino dele. Ele tinha comprometido um rei que ele sabia que Deus tinha dado para ele. Jorão herdou do pai Acabe um rei péssimo, uma mãe terrível que foi Jezabel. A história desse reinado de Jorão era terrível. E muitas vezes o rei Josafá e o rei de Edom, eles não olharam, que era o rei de Judá, não olharam para aquele que estava conduzindo, levando eles para uma guerra onde seria derrota. E muitas vezes as derrotas nos vêm porque nós somos os culpados, nós não buscamos a Deus, nós buscamos palavra muitas vezes de pessoas que não têm condições de trazer uma vida íntima com Deus, para poder designar vidas. Pessoas estão em busca de palavras de prosperidade profética, vou ter um carro, vou ter uma casa, vou me casar, Deus está dizendo nesta noite, eu sou aquele que te guarda. O guarda que guarda a cidade e não dormita, não dorme. Para Deus não tem noite e não tem dia, tem Deus que te livra de todo mal. Nós somos levados à morte todos os dias. Nós não precisamos procurar mais morte. Nós temos a morte como desafio todas as manhãs quando nós acordamos. Ou você acha que o inimigo está feliz porque você está vivo, porque você venceu mais um dia? Nós somos inimigos do inferno. Nós somos inimigos daquele que quer nos destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E aqui quando Josafá foi dar por conta, ele já estava no meio do trajeto, 7 dias andando. Ele ia fazer desfalecer um reino. E o Senhor está dizendo nesta noite, tome cuidado com as tuas decisões, aonde você quer chegar e o que você quer fazer. Busque em Deus, peça para Deus, Ele vai te orientar. Ore, quando você entra no teu quarto. Ontem quando nós estávamos orando, a palavra que eu recebi de um irmão, que me mandou logo antes da nossa oração, ele falou, o Senhor mandou te dizer, busque a intimidade e o Senhor vai te responder. Ele irá com você desde que você busque Ele para tudo que você for fazer. O Senhor quer andar conosco. Intimidade é o nome do Senhor. Intimidade com os filhos. Porque um pai não pode ter relacionamento com o filho se não tem intimidade. Como você pode dizer que conhece teu filho se você não conversa com ele, não tem intimidade com ele? E quando Josafá caiu na realidade, ele ficou desesperado, então ele quis buscar um profeta. Ele quis buscar uma solução rápida. E quantas vezes nós erramos por querer buscar soluções rápidas? Eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus não é um Deus de expectativas. Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus de prudência. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que nos leva a andar sobre as águas, desde que tenhamos fé. Porque aquele que não tem fé, o Senhor fala, não verá a glória dele. E quando ele perguntou, e disseram que tinha lá um Eliseu, lembra? Lembra do que o pai de Davi disse? Quando o profeta não achou ali nenhum dos irmãos de Davi, que seria o rei de Israel. Você lembra o que o pai falou? Ah, tem lá meu filho que está lá no campo, desprezado, largado, cuidando de umas ovelhinhas. Deus está buscando, não é posicionamento, Deus está buscando verdadeiramente pessoas que queiram ficar ligadas a Ele, que verdadeiramente queiram pregar a palavra dEle, não só pregar, mas vivenciar a palavra dEle, viver, ser referência para o próximo, faça chuva, faça sol, quando Ele manda, mandou, quando Ele ordena, está ordenado, quando Ele designa, está designado. Você tem que fazer e não tem que discutir, não tem que justificar. A justificativa não faz parte do papel do crente.
E olha só o que aconteceu. E respondeu um dos seus servos: tem um tal aí de Eliseu, que está aí, que jogava água sobre as mãos de Elias. Vocês lembram da história de Jezabel com Elias? Vocês lembram que Elias fugiu porque Jezabel queria matar Elias? Eliseu era discípulo de Elias. Então, Eliseu não iria gostar muito de ter que conversar com o filho dela e ter que designar vida ou morte para ele. Mas a história começa a desenrolar em Deus agora. Porque aqueles 3 reis estavam envergonhados. E eu quero dizer para você, se você andar com Deus, Ele não vai te deixar envergonhar. Porque você não estará envergonhando você estará envergonhando Ele. E quando você está com Ele, confia nele, deposita tudo nele, sabe que Ele é Senhor, sabe o que vai acontecer? Você não será envergonhado. Daí você pode dizer assim, mas está tão precária a situação, está tão apertado. Deus te trará uma estratégia. Ele é um Deus estrategista. Ele é um Deus e eu vou te provar agora. Pega esse problema seu aí, entrega na mão do Senhor no final desta live, que você vai ver que Deus vai pegar, vai resolver e vai falar, e aí, filhinha? E aí, filhinho? O que você está achando? Eu sou pai, eu amo meus filhos. Eu quero ver a prosperidade de cada um. Daí disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, e peça e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Quer dizer, daí o problema passou para quem? Para o profeta. Quantas vezes pessoas vêm pedir oração? Ah, pastora, você pode orar por tal coisa? E a tal coisa não se resolve. E a pessoa fala, mas você não disse que ia acontecer? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Durante o percurso da minha oração, até chegar na resolução da data prevista, você andou com o Senhor? Você fez tudo que Ele mandou? Você cobiçou as coisas dos outros? Você mentiu? Você falou palavras torpes? A tua vida estava reta? Estava correta? Então era o que Eliseu estava dizendo, que tenho eu contigo, rei. Por que você não vai procurar os profetas lá do teu reino? Veio até mim, a troco de quê? Porque Eliseu pregava a palavra de Deus. E pessoas procuram meios e maneiras de justificar alguém que é acusado. Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que ser culpado de toda a história. Mas durante todo esse percurso, como aqui eu vou pôr, cada um saiu do seu reino, se encontraram e marcharam 7 dias com 3 exércitos. Será que não passou pela cabeça deles? Será que não tinha quem olhasse para ver como é que estava o alimento, a água, os animais? Como que seria num deserto? Que irresponsabilidade é essa? Muitas vezes nós saímos para uma peleja, nós saímos para uma batalha porque eu vou orar, porque Deus vai destruir, porque Deus vai fazer. Não vai fazer nada. Você vai passar vergonha. Porque Deus, quando Ele estabelece a tua vitória, basta você crer, basta você acreditar, basta você ser prudente. Quantas vezes o Senhor tem me usado? Seja prudente, filha. Não faça assim, mas faça assim. Quantas vezes eu vou no meu ímpeto e chega na hora de acontecer, o Senhor fala, não farás. Porque eu tenho que estar ligado, eu tenho uma bússola. Essa bússola chama Deus. O Espírito Santo tem que estar comigo. Eu tenho que estar aliançada com Ele. Porque senão eu vou fazer besteira. Porque senão eu vou me matar no meio do caminho. Porque senão tudo que eu ouço, tudo aquilo que eu oriento, Deus colocou um manto na minha costa. E esse manto eu tenho que respeitar. Esse manto eu tenho que honrar. Porque eu vou prestar conta se eu disser alguma coisa que seja aleatório da minha vontade. Muitas vezes eu não falo o que as pessoas querem ouvir, mas Deus verdadeiramente tem falado e usado a minha vida para poder alertar aqueles que estão à beira do caminho ou que querem prosseguir. E aqui Eliseu estava dizendo isso, que tenho eu contigo, rei. Vai lá. Daí ele justificou, mas eu venho aqui, eu com os 2 reis,
para ouvir uma palavra. Quer dizer que quando a coisa aperta, você corre para Deus. Mas por que não fez antes? Porque toda situação que hoje nós estamos atravessando, quanto tempo a palavra de Deus está dizendo? Eu mandarei pestes, eu mandarei morte, haverá choro, lamentações. Quantas vezes o Senhor falou comigo? Falou com você, falou com a igreja. Falou, igreja, desperta. Igreja, não é o que nós estamos vivendo. Aonde está meu espírito? Meu espírito não consegue. Minhas narinas estão com mau cheiro. Quantos profetas foram usados e continuam sendo usados. Mas nós somos aqueles que só damos valor para aquilo que nós queremos ouvir. E aqui eles não gostaram do que Eliseu ia dizer. Olha o que falou Eliseu. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, cuja presença estou. Você está na presença de Deus? O Senhor está te fazendo uma pergunta agora. Você está na presença de Deus? Você está verdadeiramente fazendo o que Deus está te mandando? Porque quando Deus manda, você não discute. Quando Deus fala, faz, você guarda e faz em silêncio. Porque lá fora, nós sabemos que existe um exército. O mundo jaz do maligno. Existe um exército que quer nos matar, nos roubar e nos destruir. A luz que brilha em nós incomoda. Você já viu que tem pessoas que não nos aceitam? Você já viu que tem pessoas que só a sua presença você incomoda ela? E você já viu que muitas e muitas vezes elas fazem de tudo para que você não prossiga, que você não cresça. Pessoas amargas que se encostam em você para poder, sabe, entulhar o teu caminho, o teu sonho, não deixar que você ande, que caminhe. E Deus me usa nesta noite para dizer, Ele é fiel e justo para fazermos andar, para fazermos vencer, para fazermos, sabe, andar como fala assim, saltar sobre as águas como as corças. As corças, quando ela abre suas asas de 2,40 metros, aquelas pernas, ela inclina as perninhas assim, e quando ela levanta, ela voa por cima da água. Sabe quem está dizendo isso? É aquele que fez a corça. Mas nós queremos discutir com ele. Nós queremos arrumar subterfúgio para poder perguntar, mas e se não for assim? Deus, se Ele está dizendo, se verdadeiramente é Deus que está falando com você, creia, Ele te fará andar sobre as águas, porque é o cheiro das águas. A corça sente o cheiro das águas e ela sabe aonde o pouso dela vai ser, até onde ela vai, como a águia. Nós sabemos tudo que Deus fez foi perfeito, mas nós continuamos querendo dar o nosso jeitinho para ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. E Eliseu disse assim, tão certo como vive o Senhor, no qual eu estou na presença, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, eu não daria atenção a vós outros. Se não fosse por Josafá, aqueles dois reis, tanto de Israel como de Edom, Eliseu estava pouco se lixando se ia morrer, se não ia morrer. A palavra de Deus diz assim, que quando Deus traz uma palavra para você e você não dá crédito, Ele simplesmente deixa você seguir o teu caminho. E a partir daí, Ele vai te observar, porque aquilo que Ele te mandou tem que surtir efeito. Se não surtir efeito, você colherá. A lei da colheita é triste. E quantas vezes, Deus, estou falando de mim, Deus falava comigo e eu não entendia, ou me fazia de desentendida. E hoje, quando Ele fala comigo, eu sigo a risca, tudo e qualquer, seja a menor coisa que for. É para mim comprar um clipe, eu vou lá, Senhor, eu vou comprar. Eu posso fazer isso, Pai? O Senhor está de acordo de eu fazer? Porque Ele é Deus, Ele é meu Pai, Ele é meu tudo. E Ele vai me fazer chegar àquilo que eu sonhei, na intimidade com Ele. Ele vai te fazer chegar aonde você falou, aonde você determinou. Porque se você estiver aliançado com Ele, Ele é Pai, Ele ama, Ele protege. Ele fala
Eu guardo o meu povo, eu guardo meus filhos, eu guardo aqueles que me amam. E olha só que coisa mais maravilhosa que Deus fez agora. Olha o que ele falou. Ora, pois, trazei-me um tangedor que toque, para que o poder de Deus venha aqui nesse lugar. Sabe o que é um tangedor? É um que tocava, ou uma harpa, ou nós não sabemos que tipo de instrumento, mas era uma forma de trazer a presença de Deus, porque Eliseu sabia o que estava enfrentando naquele lugar. Primeiro ele estava enfrentando Jorão, que era uma pessoa incrédula, que era uma pessoa que não acreditava, uma pessoa que fez tudo de errado na presença de Deus. E ele pediu, traga-me aqui um tangedor. E ele, quando trouxeram esse tangedor, ele orou. E olha o que Deus falou através da vida de Eliseu. Olha só, é isso que muitas vezes nós vamos ter que fazer na nossa vida. Nós vamos ter que mudar as nossas estratégias. Eu fico imaginando a cena, 3 reis poderosos, na frente de um profeta que não era muito bem visto, principalmente por Jorão. E Jorão foi bater na porta do profeta. A palavra de Deus fala que muitas vezes nós achamos, mas quem está em cima, no começo desse ano Deus falava, quem está em cima ficará por baixo, quem está embaixo ficará por cima. Como imagina a cara daquele rei, no qual sua mãe tentou matar Elias, perseguiu Eliseu, que foi o seu pai, Acabe. E agora está o filho lá pedindo que fale alguma coisa. E o profeta só ia orar a Deus por causa de Josafá, porque ele tinha uma comunhão com Josafá. Eu vou te dizer algo. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você tem aliança. Porque muitas alianças nos levam a perecer. Muitas falas. No meio de muitas falas, o Espírito de Deus não está. Porque o Espírito de Deus fala uma fala. E quando fala uma fala, fala no teu ouvido. E quando fala no teu ouvido, ele dá circunstância que vem a honrar aquilo que ele falou. A concordância tem que existir. A excelência do Espírito tem que existir. Então Jorão e o rei de Edom estavam ali sendo abençoados de bandeja. Porque, infelizmente, eles não temiam ao Deus. E Josafá, conhecendo Deus, que nós sabemos da grande vitória de Josafá, nós sabemos que por causa de Josafá, Eliseu foi orar. Por isso que ele pediu que viesse um tangedor, que tocasse, para que a presença de Deus pairasse. Você que louva, você que adora, você que canta, você que ora, você que prega, você que fala da vontade do Senhor, faça com da sua melhor forma, faça com a excelência, porque aonde tem o louvor, Deus habita. E Eliseu sentiu o peso daqueles 3 homens que chegou lá na tenda dele. E não adianta você querer ir na força do braço. Não adianta você dizer, eu faço, eu sou. Você não é nada, você não consegue nada. Se não houver a presença de Deus, nós estamos vivenciando uma igreja morta, uma igreja fria. As pessoas vão para a igreja e voltam da mesma forma que foram. As maravilhas não existem. Os milagres estão deixando de existir. A oração, as pessoas dão migalhas para Deus. O Espírito de Deus tem falado. O Espírito de Deus tem se manifestado. Busque Ele e você verá que Ele falará com você. Você não precisa de um profeta. Você precisa de buscar a Deus. Você precisa ler a Bíblia, entender o que é Bíblia. Para depois você falar assim, meu Deus, como eu estou longe de tudo aquilo que o Senhor quer fazer. E quando a plenitude começou a vir, quando aquele tangedor começou a tocar, o Senhor disse para Eliseu, olha agora o que o Senhor disse para Eliseu, e assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. 3 reinos, uma quantidade de soldados, debaixo de um sol, 7 dias de caminhada, sem água, os animais sem água, talvez já tivesse até alguns morrido.
os homens na exaustão. Eliseu, profeta de Deus, um homem respeitado por Josafá, não pelos outros 2 reis. Ele fala: o Senhor mandou que vocês abrissem covas. Covas e covas. Imagina, você na situação que você está atravessando, ou eu estou atravessando. O Senhor me manda fazer algo que vai me levar em mais exaustão, em mais canseira, em mais cansaço, e estafa. Essa é a ordem. E o que fazer? A palavra nos diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E os reis mandaram aqueles homens fazer as covas. E essas covas, o profeta disse assim: vós vereis o Deus que eu sirvo, o que fará com essas covas. E aqueles inimigos que estão além do vale, lá você pode ler no capítulo 4, que estão além do vale, eles verão a tua vitória. O Senhor está te dizendo: se é para você cavar, faça covas. Se é para você trabalhar, trabalhe. Se é para você levantar e fazer o impossível, faça. Porque Ele vai mandar os anjos para te ajudar. Ele te dará circunstância, Ele te dará recursos. Não fique pensando nos teus recursos próprios. O que é o nosso recurso próprio? Os nossos recursos, dinheiro, vai e vão. Os nossos benefícios não são duradouros, são passageiros. Quando o Senhor nos dá uma ordenança, nós temos que cumprir. Agrade quem agradar. Você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui para agradar a Deus. Quantos falam para mim? Quantos têm dito para mim: nossa, mas como que você consegue? Como é que você vai fazer? Como é que você vence? Eu tenho dito, eu tenho pregado, eu vivo milagre, eu sou um milagre, porque Deus é na minha vida, não me desamparou, não vai me desamparar. É fácil? Não, mas não é impossível. E Ele está dizendo para você: qual é seu problema? É falta de água? Cave covas, e debaixo de sol ardente, porque Deus dos altos céus tudo vê. Nós muitas vezes achamos que Deus não está vendo as nossas más intenções. Muitas vezes Ele não está vendo que nós vamos fazer uma coisa sem a orientação dEle. Não faça nada sem a orientação dEle, por pior que seja. Se for morte, Ele é vida. Se for dinheiro, Ele é o dono de tudo. Se for situação emocional, Ele cura, porque Ele traz o bálsamo da cura. Ele tem uma válvula de escape para todos nós. Por isso que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está conosco em todos os lugares. E o Espírito de Deus se faz presente aí com você e aqui comigo, para dizer: eu sou com aquele que está comigo. E olha só o que o profeta fala no versículo 17. Porque assim diz o Senhor. Presta atenção. Você tem promessa na tua vida? Tem coisas para conseguir, para chegar? Ah, pastora, nós estamos vendo, os governamentais estão tudo perdido, é uma loucura, nós não sabemos, gente morrendo, gente deixando... Sempre morreu gente. Nesse momento aqui, os soldados dos reis estavam morrendo de sede, de insolação. Sempre morreu pessoas. Deus está fazendo algo. Tudo que tem que morrer uma semente para outra ressuscitar. Deus está fazendo da forma dele, no controle dele. Descansa teu coração. Para de olhar para os lados. Para de olhar para quem está morrendo e olha para aquele que tem o dom da vida. Olha para aquele que pode te livrar e te guardar. Tem te livrado. Nós já enfrentamos um ano de pandemia. Durante toda a nossa caminhada, o Senhor guardou a nossa família. Tem guardado e continuará guardando. Porque Ele é fiel. Então pare de olhar para as circunstâncias. Não fique se justificando. Mas se, não existe se no reino de Deus. Existe, assim diz o Senhor. Então diz o Senhor: olha o que o profeta disse. Está escrito assim, ó, no 17. Porque assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor é para nós. É para você e aonde essa live vai chegar. É para esse problema que você acha agora é o fim. Não é o fim, não. Cave.
Cave as suas covas, que você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Aquilo que Deus tocar no teu coração, faça. E você verá que Ele vai trazer para você de uma forma tão maravilhosa que pessoas ficarão espantadas para dizer, mas como que ela consegue? Como que você consegue? Como que deu certo, meu irmão? Se não tinha nada, as evidências levavam tudo para errar, para não acertar. O Senhor diz assim, não sentireis o vento, nem vereis a chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, e isto ainda, pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. O Senhor estava orientando os três agora, Edom, Israel e Judá, os três. Escuta aqui, rei, Deus mandou dizer para vocês, ó, essas covas, vocês imaginam quantas covas foram? O exército todos teve que cavar. Era areia, gente. Imagina o trabalhão que foi para fazer isso. Mas eles obedeceram, mesmo não servindo a Deus. A palavra e ordem. Não é a grande ordem mundial, não. É a grande ordem de Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício. E ele está dizendo, não sentireis o vento, nem vereis a chuva, mas o vale se encherá e todos beberão. Eu venho dizer para você, o Senhor não é um Deus de expectativa. Eu venho batendo nessa tecla já tem alguns dias. Deus é um Deus de surpresa. Dentro da nossa conclusão humana, dentro da nossa ótica, só enche um vale ou um rio quando não é nascente pela chuva. Só a chuva pode trazer para encher vales, encher covas. E aqui o profeta estava subindo além da lei. Ele ultrapassou a lei da gravidade. Ele estava indo além da gravidade. É além da gravidade humana. Porque ele estava preparando aqueles homens. Porque nós somos assim. Recebemos uma palavra do Senhor e ficamos assim, ai Deus, quando será? Quando que é mês? Ai, sexta-feira? Não. Vai ser segunda? Oh Deus. E aí, o Senhor fala, descansa em mim. Espera em mim. E renovarei tuas forças. Se é para esperar, meus irmãos, tem que esperar. Porque tudo tem seu tempo na terra. A óptica de Deus é diferente da nossa. Nós temos que aprender de uma vez por todas. Em Judas, que só tem um capítulo, ele fala isso. Até quando, vós incrédulos? Estava falando para a igreja dos últimos tempos. Até quando nós iremos com essa incredulidade? Porque tudo que nós queremos é prosperidade para nós, é benefício próprio. E daí nós falamos, o Senhor não ouve minha oração. Mas nós estamos fazendo o que Deus está mandando? Nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Nós estamos abençoando vidas. Se você passou por um lugar e cobiçou aquilo, poxa vida, aquela irmã lá tem aquilo lá também, tanto que queria. Pronto, já pecou. Volta para o final da fila. Ah, mas aí então, quem que vai para o céu? Não sei. Eu estou buscando em fazer o melhor. Porque Deus vai cobrar aquilo que Ele tem mostrado para o seu povo. E aqui não foi diferente. Ele chegou para aqueles 3 reis e ó, rasgou o português. Não fique esperando. Imagina 3 reis, homens ainda, indecisos, 2 que não acreditavam em Deus, olhando para a chuva assim, falando assim, nossa, será que vai encher essa cova? Quantas vezes você falou para Deus, será que vai acontecer isso mesmo? Ai, mas nossa, o Senhor falou lá, mas será? Mas você está merecendo? Você fez por merecer? Aqui Deus estava provando para aqueles 2 homens, reis, por causa de Josafá. Uma pessoa na presença de Deus faz a diferença no meio do povo. Uma pessoa na família que é referência para Deus faz a diferença no meio da família. Uma pessoa temente a Deus numa família faz a família toda ser abençoada e as bênçãos se seguirão para os que creem. Você é referência na sua família? Você faz o papel da verdadeiro cristão?
Se te perguntarem para você, você segue a Deus como manda a palavra do Senhor? Porque aqui o profeta falou na frente de toda a sua guarda, da guarda dos 3 reis, por causa de Josafá, eu vou pedir que o músico venha, para que a presença de Deus encha esse lugar. Não tinha presença de Deus. Começava por aí. Tem presença de Deus na tua casa? Que tipo de música você ouve na tua casa? Que tipo de linguajar você fala com teus filhos, netos, vizinhos, parentes? O que o teu vizinho pensa de você? O que o teu parente pensa de você? É isso que Eliseu estava falando lá. Josafá, por tua causa, eu vou buscar a Deus. Eu irei buscar. Na hora que trouxeram ali a pessoa, o tangedor, ele sentiu a presença de Deus. Porque aonde a presença de Deus chega, as trevas têm que recuar. E até quando a igreja vai ficar no sistema que está? Ah, porque o Covid não é o Covid, não. Não é o Covid, não adianta queremos. Ah, porque as máscaras. Nós já tínhamos máscaras antes desse Covid. Nós ponhamos as máscaras. Oi, bom. O Senhor está dizendo para mim, mude a tua característica, que eu mudarei a tua história. Mude a tua vida, que eu mudarei o teu destino. Entra na fusão comigo e vós vereis o que eu farei. A começar de mim. Eu não estou pregando para ninguém primeiro, estou pregando para mim. Deus falou comigo primeiro. Primeiro eu tenho que sentir aqui na minha carne, para depois falar. Eu tenho que ser exemplo. O manto está aqui, a responsabilidade está aqui. E eu vou prestar conta para Deus. Quando eu dobro meu joelho, eu sei do que o Senhor fala e da minha intimidade com Ele. Como que está a tua intimidade com o Senhor? Olha só o que Ele disse. Não fique esperando do céu. Eu fico imaginando a cena, como eu falei agora há pouco. Lá, quem sabe eles olhando lá, um falando pro outro lá. Será que vai acontecer mesmo? Esse profeta é bom? Você tem certeza que você procurou o profeta certo? Quantas vezes você fica pulando de igreja em igreja? Ah, vou lá porque aquele pastor lá é um profeta. O maior profeta está dentro da tua casa. Está dentro da palavra de Deus. O maior profeta é aquele que diz assim diz o Senhor. Aquele que confronta para que você venha entender que Ele te ama. Não passa a mão na cabeça. Ele está dizendo, eu sou por você e o resto é resto. Ele fala lá em Jeremias, não sei se está em 13, 14, eu não me retrato ao homem. E a gente quer que Deus faça dentro do nosso quadradinho, dentro da nossa vontade. Ah, se o Senhor não fizer, Pai, eu não vou fazer isso. Ele não precisa de nós. Ele precisa de corações, e os corações estão por aí. Ele pega um da rua, um morador, uma pessoa vulnerável, ele levanta e faz ser um vaso de honra. E nós ficamos com os nossos mimimi, porque Deus é assim, porque Deus está dizendo nesta noite, acorde igreja, santifique igreja. A santificação tem preço, a santificação tem bênção, a santificação tem cura. A santificação, sabe o que acontece? Você vai se separar das coisas que estão te impedindo de ver a Deus. O Senhor vai afastar pessoas que estão impedindo os teus pés de caminhar para a presença dEle. E você andará com Ele. Porque se esses 3 reis tivessem buscado a Deus primeiro, não teriam passado por essa vergonha. A sorte dele é que Josafá, o homem de Deus, o rei que temia Deus, não era homem de Deus, ele temia Deus. Ele lembrou, não tem nenhum profeta por aqui? E o Senhor está dizendo nesta noite, está na hora de vós me buscardes, de saber que eu sou Deus e que não há outro Senhor, porque todos vão comparecer na minha presença, todos vão comparecer, a minha palavra não passará, diz o Senhor, e o tempo é agora, aí está para vir, o Senhor está para voltar, o arrebatamento vai acontecer. E nós estamos brincando com vidas, com a vida da nossa família, dos nossos netos, nossos filhos, nossos vizinhos. E vamos chegar na presença de Deus, falar o que para Ele? Que nós não pudemos? Que não tivemos tempo? Quantas vezes durante o dia você compartilha tanta coisa podre de pessoas que não têm dignidade sobre a terra e não têm coragem de evangelizar? Não tem coragem de pegar e falar, eu vou falar para o meu vizinho, vou mandar um hino para minha amiga, vou falar se ela precisa de uma oração.
Nós temos que sensibilizar as pessoas que estão frágeis nesse momento. É esse o momento. É esse o momento de falarmos que o Senhor está voltando e Ele quer ver milagres. E quando aqui, você imagina a cara dos 3 reis, quando o profeta falou assim, porque assim diz o Senhor, não sentireis o vento. Você já viu que para chover tem vento? Toda vez que você está num lugar, você começa a sentir um ventinho geladinho, é o vento que está trazendo a chuva. Nós caminhando esses dias atrás, eu falei, nossa, esse ventinho é para chuva. E foi nós chegarmos em casa, a chuva veio. Então, o profeta já estava trazendo para eles uma palavra para eles não ficarem ansiosos, porque eles não teriam vento. E eles não iam ver a chuva. Oh, meu Deus, glória a Deus. Eles não iam ver a chuva. Talvez falou, bom, não tem vento, mas vai ter chuva. Como é que pode encher todas essas covas aí, se não tem nem vento e não tem chuva? Nós estamos falando com Deus soberano sobre todas as coisas, o nosso Pai, aquele que sabe que está dentro de mim agora, o que você está sentindo aí. Se você puder dar um aleluia aí, Ele está esperando esse aleluia, porque Ele faz parte da tua vida. E quando Ele mandou o profeta falar que não teria chuva, porque Ele sabe o que está fazendo, todavia, este vale se encherá, o Senhor está dizendo assim, somente me adore, o teu vale vai encher de água, o Senhor trará chuva de onde não tem, o Senhor trará as condições de onde não tem, você verá a mão de Deus de onde você não espera, Ele vai mover coração de pessoas para poder te abençoar, Ele trará para você circunstância para que o teu nome não seja envergonhado, para que você não seja envergonhada e para que você não envergonhe o nome dele, porque muitos pastores estão envergonhando o nome do Senhor. Quantos cristãos, quando fala que é crente, as pessoas olham até de lado, muda até o rosto, muda a fisionomia, porque infelizmente muitos estão envergonhando o Senhor. E o Senhor está dizendo aqui, todo vale vai se encher de água, todas as covas vão se encher de água, porque quem é temente a Deus busca solução. E aqueles 3 homens, aqueles 3 reis, tiveram que entender, quando Deus está na frente, não tem quem compete com Ele. Muitas vezes nós damos mais crédito para o inferno, porque está morrendo lá, se está morrendo, Deus está deixando. Ele é o dono da vida e da morte. Não temos como fazer nada. Nós não podemos adentrar nada. Não está na nossa mão. O que está na tua mão, faça enquanto é tempo. E nós começamos a falar mais coisas do inferno do que as coisas de Deus. Nós estamos dando mais crédito para as coisas erradas do que para as coisas de Deus. A gente vê uma separação aí de uma pessoa que não tem popular aí da mídia. A gente comenta, a gente fala, a gente faz questão de querer saber mínimo detalhes de vida de pessoas importantes. Eu te pergunto, para quê? O que você está ganhando com isso? O Senhor está dizendo, tema a mim, queira saber de mim, eu estou no controle de tudo. Quantas e quantas vezes eu dei exemplo. Se hoje fosse o teu último dia de vida, o que você faria? Qual seria a tua atitude se o médico falasse, você tem uma semana de vida? Você faria o quê? Sairia desesperada? Iria comer tudo que pode, tudo que tem vontade, fazer toda a viagem, daria tempo numa semana? O Senhor está dizendo, eu tenho tudo para te dar e muitos desprezam. Eu tenho falado com o meu povo, mas muitos não querem ouvir. Eu tenho trazido a essência da minha palavra para aqueles que têm me buscado, mas infelizmente recusam-se a ouvir, tapa os ouvidos e diz assim, não ouviremos e não seguiremos. É essa a igreja de hoje, e não vai melhorar. Então eu venho nesta noite dizer que aquilo que você vive tem que ser maior do que tudo que está vivenciando aí no mundo. E para terminar, eu quero deixar aqui, olha só a conclusão da palavra profética de Deus. Está escrito assim no 19, e vós ferirei todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, todas as boas árvores, cortareis,
tapareis todas as fontes de água. Aonde eles fizeram a cova, eles tinham que tampar com árvores, porque ia se encher, iam ficar cheias. E olha só, edificareis com pedra para os bons campos. Eles tinham que ficar ali, e ali eles tinham que se degustar de todo aquele tempo de secura que eles passaram. Muitas pessoas devem ter morrido, mas não estava perdido não. Veio a solução. Agora vem a resposta de Deus. O profeta falou, não fique esperando do céu o vento, e nem a chuva que vai cair. Mas confia no Senhor. Todavia, o vale vai se encher. O Senhor está dizendo para mim e para você, recebe minha irmã, recebe meu irmão. O Senhor está dizendo, aquieta esse coração, coloque esse coração na mão do Senhor, entrega para Ele sabe o que você está precisando. Ele é Deus, Ele não é teu inimigo não, Ele é teu Pai. Entrega e você verá o que Ele vai fazer. Por isso que eu pus na live, eu pus aí no chamado, venha participar do culto. Venha participar, você verá o que o Senhor vai mudar daqui para frente na tua vida. Porque eu estou pregando? Não, porque a palavra de Deus é eficaz. E a graça me foi dada de trazer essa bênção para a tua vida. Aqui, quem está sendo a privilegiada sou eu. Porque eu estou sendo a porta-voz de Deus nesta noite para trazer uma palavra profética. Ah, mas é Velho Testamento, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Tem momento que eu gostaria de pegar as pessoas e falar, acredita, não haverá mais tempo. Começa a mudança. Muda, faz alguma coisa, mas faça. E no 20, no versículo 20, pela manhã, ao apresentar a oferta de manjares, sabe o que é a oferta de manjares? Aqui eles tiveram que fazer uma oferta de algum animal, alguma coisa. O que manjar que você vai dar para o Senhor nessa noite? O que você vai entregar para o Senhor? Eu entrego o meu manjar todas as manhãs, antes que o alimento caia no meu estômago. O que você está entregando para o Senhor no altar dele? Naquela época era feito sacrifício, e hoje, o que você está entregando? As tuas horas são munidas e movidas pelo quê? Por programas, por mídia. Nós chegamos a um censo, que tem pessoas que durante o dia, mais de 8 horas, entre 25 a 40 minutos internet, durante o dia, de 10 horas, 12 horas. Eu te pergunto, dentro desse censo, será que nós estamos? Muitas vezes minha filha pergunta assim para mim, mãe, você viu aquilo? Eu falei, não vi, não tive tempo. Ah, mas mãe, você tem que ver aquilo lá dentro da minha página, que seria importante. Mas eu tenho coisa mais importante. Tá aqui, ó. É isso daqui que vai me levar para lá. E muitas vezes nós nos inteiramos de tanto lixo. Tanto lixo. Pega aí uma tubulação, enfia lixo dentro dela e você vai ver o que vai sobrar. Vai passar alguma coisa? Nada, nem água. O Senhor está cansado. O Senhor está buscando homens e mulheres que queiram falar verdadeiramente da palavra dele. E viver, não é só falar não, é viver. E ele está dizendo, na entrega, na oferta pela manhã de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra toda se encheu. Gente, lá, se você for lá no Google e você olhar as montanhas de Edom, não eram muito altas, mas tinham os vales. E o Senhor está dizendo aqui, o profeta falando aqui, para os 3 reis, as águas, não fique esperando do céu, não fique esperando da chuva, todavia o Senhor vai cumprir o que prometeu. E as águas, quando eles fizeram lá as ofertas, as orações, aqui a palavra não relata, eles viram as águas correndo, meus irmãos. Quem pode fazer isso? Eu não sei sua sensibilidade onde está. A minha tá aqui, olha, numa presença de Deus muito grande. Como as cordonizes. Quando o povo começou a reclamar que queria carne. O povo é insatisfeito. Nós não somos satisfeitos com nada. Nós não ficamos satisfeitos com nada. Se você tem 1, você quer 2. Se tem 2, você quer 3. A nossa alma é insaciável.
ela não se converte. Ela tem que voltar para o lugar dela. Nós temos que colocá-la no lugar dela e mostrar para ela que só Cristo é que manda em nós. E quando aquele povo reclamava para Moisés, Moisés foi falar com Deus, falar: Senhor, eles estão pedindo carne, eles querem carne. Pai, como que eu vou arrumar carne no deserto? E o Senhor falou: eu mandarei tanta carne que eles comerão pelas narinas. Olha a fúria de Deus. Você está disposto a mexer com a fúria de Deus? Olha a Acã roubou, a Acã escondeu as coisas da vitória que Deus determinou para Josué. E Deus disse para Josué: ninguém toque em nada, tudo virá para a arca do Senhor. E Acã, quando ouviu toda aquela riqueza, ele escondeu algumas riquezas para ele. E ele fez o exército do Senhor perder a guerra. E quando Moisés foi falar com Deus, quando Josué foi falar com Deus, Moisés já era morto. Ele foi falar: Senhor, o Senhor não nos levou para uma batalha, por que perdemos essa batalha? O que aconteceu? E o Senhor falou: há uma pessoa ingrata no meio de vós, uma pessoa que me rouba, uma pessoa que não condiz com aquilo que eu tenho ordenado. E ele foi buscar e achou Acã. Acã tinha escondido debaixo da sua tenda toda a riqueza que ele pôde trazer. Até quando? Aqui, quando nós oferecemos oferta, oferecemos de coração. Quando aquele povo, sabe aquele povo lá do deserto, pediu: Senhor, eu quero carne, eu quero carne. Por que a gente não come carne? Todo dia maná, todo dia maná. Você já reparou? Se um dia tem carne, você reclama porque tem carne. Se um dia é frango, porque tem frango. Se um dia tem linguiça, porque é linguiça. Nós somos ingratos. Ah, porque essa casa eu não estou mais gostando dela. Ah, porque eu quero outra casa. Tem gente que não tem onde morar. Tem pessoas que não têm aonde repousar a sua cabeça. Eu estava vendo na nossa oração antes de ontem, eu recebi um vídeo da África, aquelas criancinhas sem ter um teto, orando por nós, por Brasil, para que Deus guardasse o Brasil, para que Deus trouxesse a cura. Sabe o que eles comem? Eu vi o vídeo do pastor, eles comem lavras. Eles deixam aqueles troncos ficarem no lugar úmido para que as lavras se produzam. E eles comem aquilo. E ele mandava aquele vídeo, o pastor mandou para mim. Falou assim: você reclama no Brasil do que você come? Olha o que nós comemos aqui. Só que isso daqui é a única substância que nós temos para subsistir. Como aquele povo do deserto. E Deus falou: eu mandarei as cordonizes, e eles comerão até pelas narinas. E eu quero te dizer, como essa água correu lá dos vales de Edom, o Senhor trouxe as cordonizes. Gente, as cordonizes, ela tem quase 17 centímetros de altura. As suas asinhas é pequena, é como uma pombinha rola que temos aqui. E elas vieram do mar, vento contrário, para o deserto. Quem faz isso? Quem pode fazer isso? O nosso Deus. Se Ele está dizendo para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas que Ele faça não na nossa desobediência. Porque o povo comeu tanta carne que estava enjoada de carne. Porque a nossa alma é insaciável. Diga para a tua alma: quem vive em mim é Cristo. Por isso que Paulo fala: eu sou escravo da tua graça. A tua graça me basta. Porque o Senhor sabe o que é melhor para você. Seja grato pela casa, pela comida, seja ela qual for. O Senhor trará sempre um bom resultado para aquele que teme a Deus. E aqui ele está dizendo assim, ó: quando os moabitas viram que eles tinham água, que eles receberam a bênção, eles se fortaleceram, eles partiram para cima dos moabitas. E aqueles que eram inimigos deixaram de ser. O Senhor está te dizendo nesta noite: qual é seu problema mesmo? O que você está esperando? Ah, não, eu estou com pessoas que estão morrendo, pastora. O Senhor está dizendo nesta noite: confia nele.
Ele vai encher as tuas covas, o teu vale, Ele vai trazer, Ele vai trazer, Ele vai fazer. Não está nas nossas mãos as decisões. Se estivesse nas nossas mãos seria fácil, mas não está. Está na mão de Deus. E eu quero nesta noite dizer para você, quando você confia nele, as coisas ficam mais leves. Quando você libera perdão, pede perdão e fala com Deus, ele fala, entra na intimidade. A palavra para mim ontem, entra na intimidade comigo. Sabe, aquela cientista, neurocientista, que vai para a NASA, é uma menina brasileira, aqui do Nordeste, tão nova, 32 anos, foi considerada uma das melhores do Brasil. Ela vai para lá, e sabe o que ela falava na entrevista dela? Ela falava assim, eu provo para vocês que quando você ora para Deus, sabe, toda a sua massa cefálica é como que se estivesse descarregando, tirando tudo aquilo que te importuna, tudo aquilo que é peso para os seus neurônios, e você volta a ter vida. Os teus neurônios ficam vivos novamente, eles começam a refletir coisas novas, eles começam a sonhar novamente, o teu corpo fica leve, e isso foi provado cientificamente. As pessoas sendo testadas, porque quando nós oramos, ela falando dentro da área de ciência, há uma reação em volta que nos envolve, que nos tira daquela situação de opressão, de pressão, aonde você tem a incapacidade de resolver. Mas quando você faz a oração, foi comprovado que você fica uma pessoa em condições gerais para tomar qualquer decisão. Vamos passar a régua. A situação é Deus. Ele continua sendo Deus e vai continuar fazendo por nós o melhor que Ele pode nessa terra. As covas se encheram de água. Os 3 reis voltaram com a vitória nas mãos. E você? Confia no Senhor. Entrega esse problema que você está aí hoje, seja ele qual for. Para Deus não tem limite de problema. Faça uma reflexão. Converse com Ele no particular. Peça para Ele em voz audível. Fala para Ele quer ouvir. A palavra de Deus fala. Muitas pessoas falam, eu oro em silêncio. A palavra está dizendo, eu quero ouvir a tua voz. Eu me deixo ser encontrado por vós. Deus quer encontrar comigo e com você nessa noite. Ele quer ter um marco com você. Se você está bem, não tem nenhum problema, Ele vai te fazer você ficar melhor ainda. Se você tem um pouco de problema, Ele vai solucionar o pouco, muito, o grande. Porque Deus não é um Deus de expectativa. Deus é um Deus de surpresa. E Ele diz nessa noite, aquele que crê vai receber a bênção que o Senhor tem para dar. Por causa de Josafá, Jorão e o outro rei de Edom foram abençoados. Que você possa ser a pessoa responsável para poder abençoar todos aqueles a quem você conseguir fazer andar com você. Porque você é um homem e uma mulher de Deus. Deus te escolheu para fazer a diferença na terra. Então fale coisas boas, vivam coisas boas, reflita coisas boas, vivencie coisas boas, não faça o mal, procure o bem, ama teu próximo como você mesmo. Se você puder, faça algo que venha para você, não te devolver o que você fez, mas você sentir o regozijo que você amenizou a dor de alguém. Porque o Senhor tudo vê. E Ele quer fazermos de nós, sabe, pessoas mais que vencedoras, numa época em que tudo parece que vai dar errado. Mas é nessa tempestade que Deus está entrando, através do seu Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você, para dizer, olha, dá tempo, é possível, estou com você. Não espere a chuva do céu, não espere os ventos, espere, quando Ele promete, Ele vai trazer. E a ansiedade, sabe o que você faz com ela? Amassa como uma folha de papel e lança fora, porque Ele fala assim, lança em mim todo medo, toda ansiedade, porque na ansiedade você não consegue ver a Deus. Se você puder, eu agradeço a todos que estão aqui comigo, que o Senhor abençoe você, sua casa, meu primo lá de Rondônia, que Deus te abençoe, Cláudio,
Que o Senhor fale ao teu coração. Pastora Constância lá de Minas, que Deus abençoe. A doutora Cíntia, que Deus te abençoe. Minha filha, que Deus te abençoe. Josi, Deus abençoe aí tua casa, tua família. Lá em São João da Boa Vista, que Deus cubra ela com esse manto santo. E que possamos, e outros mais que estão aí, que não dá para ver daqui, mas que o Senhor possa continuar falando, abençoando o nosso deitar e o nosso levantar. De uma coisa nós temos certeza, até aqui estamos vivos e continuaremos se acreditarmos naquele Deus que tudo pode. Se você puder, fecha teus olhos. Eu quero encerrar essa live debaixo desta unção, debaixo desta graça e desta palavra. Senhor, eu te louvo, Pai, por essas vidas que aqui estão e aonde esta live vai chegar. Que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que esteve aqui comigo. E, Pai, que esta palavra venha, Senhor, encher o coração, Senhor, de todos nós, Pai. Que aqueles 3 reis que não acreditavam, talvez eles acharam que era o fim, mas eles obedeceram à voz do profeta e eles viram a vitória contra um reino que era poderoso. Por isso, Pai, que o Senhor nos dê a vitória nos dias tão difíceis que nós estamos atravessando. E que nós não venhamos olhar para as notícias, mas olhar para o Deus que tudo tem feito por nós. Nos estabeleceu para chegarmos até aqui e chegaremos debaixo da Tua graça, Pai. Por isso, eu abençoo a todos, Pai, e aonde essa live vai chegar. Senhor, que esta noite nós tenhamos uma noite de descanso debaixo da Tua graça. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a tua casa seja uma bênção e que você possa dar muitas e muitas aleluias, glória a Deus, obrigado, Senhor, seja agradecido, porque até aqui Ele estabeleceu a minha vitória e a tua também. Eu creio. Se você crer aí, fechamos em nome de Jesus. Shalom.